Pessoal, o profeta Oséias foi um dos mais corajosos e obedientes da Bíblia ao se casar com uma prostituta por ordem de Jeová. Mas qual foi a verdadeira intenção de Deus? Por que Deus pediu para Oséias se casar com ela? Era literal esse acontecimento ou foi apenas uma alegoria? Nós vamos entender isso agora. Ahá, você voltou para me assistir, hein? Que bom te ver aqui de novo. Anderson de Aguiar com vocês e hoje para falar mais uma vez do profeta Oséias. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal fazendo a leitura do capítulo 1 do livro de Oséias. O link está na descrição para você assistir depois. Mas no vídeo de hoje a gente vai entender um pouco mais a respeito dessa história e o contexto na qual ela aconteceu. Mas quem foi Oséias na Bíblia e por que Deus o escolheu para ser profeta em Israel? Pois bem, Oséias foi um personagem bíblico que nasceu e viveu no século 8 a.C. e era filho de Beeri, que também é considerado profeta pelo judaísmo. Seu nome significa o Senhor é a salvação. Oséias é um dos 12 profetas menores e foi escolhido por Deus para profetizar durante o governo dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, todos reis de Judá, o reino do sul, e durante também o reinado de Jeroboão II, rei de Israel, o reino do norte. Eu vou apresentar o contexto histórico para a gente entender então o porquê dele se casar com a prostituta. Vamos lá? Quando Oséias nasceu, o reino de Israel já tinha se dividido nesses dois reinos. Mesmo porque essa divisão ela aconteceu logo após a morte do rei Salomão. E é bom deixar registrado aqui que o reino do norte ainda continuou sendo chamado de Israel e existiu de 931 a 721 a.C. Já o reino do sul era chamado de Judá e existiu de 931 a 587 a.C. Sendo assim, o ministério profético de Oséias começou provavelmente durante os últimos anos do Jeroboão II, por volta de 786 a 746 a.C. Oséias terminou então o seu ministério por volta do ano 738 ou 725 a.C., poucos anos antes da Assíria dominar a capital Samaria em 721 a.C. E é interessante observar aqui que os assírios estavam sempre presentes ali no meio da história do povo de Israel. Inclusive, eu falo deles com bastante frequência aqui no canal, na história do profeta Jonas e da cidade assíria de Nínive. Depois que terminar esse vídeo, vocês também podem conferir a playlist de Jonas, com uma lista top, gente, que eu criei exclusivamente para vocês ficarem por dentro de tudo. O link está aí na descrição. Mas que tipo de problema aconteceu para Deus escolher Oséias? Era tão grave assim a ponto de Jeová pedir para ele se casar com uma mulher infiel? O problema é que Oséias viveu numa época ali muito turbulenta, muito problemática, tanto no cenário político quanto no cenário religioso. Problemas gravíssimos como corrupção, injustiça, idolatria e infidelidade que estavam presentes em todas as classes de Israel. Como se não bastasse esse cenário problemático, o povo também se entregou à idolatria e acabou se corrompendo com a religião cananeia. Ou seja, os israelitas passaram a adorar a Baal como o Deus provedor de fertilidade e de prosperidade. E o pior de tudo é que os líderes religiosos daquela época não fizeram nada para impedir e apoiavam inclusive o povo. Até porque era dever deles ensinar e guiar o povo na santidade e na adoração ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E vocês acham que Deus estava feliz de ver aquilo acontecer bem debaixo do seu nariz? É claro que não. E é por isso então que Deus resolve chamar um cara que não estava envolvido naquele sistema podre. E esse cara, esse homem foi Oséias. Pensa num homem temente e obediente a Deus. Era ele, o homem ideal para trazer uma mensagem direta do Criador para exortar aquele povo infiel. E é nos 3 primeiros capítulos do livro de Oséias que a gente vai observar este relacionamento amoroso de Oséias com Gomer.
Podemos dizer que Oséias foi então uma parábola viva da relação de Deus com Israel naquela época. E pode ter certeza de uma coisa, esta experiência conjugal doeu muito na vida do profeta. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Gente, olha só, não deve ser nada fácil se casar com alguém que você já sabe que é infiel. E esse casamento do profeta simbolizava justamente o amor e a fidelidade de Deus, neste caso simbolizado pelo esposo Oséias, retribuído então com a infidelidade do seu povo, simbolizada pela esposa infiel que procura algo a mais além da relação, que é a prostituição. No primeiro instante, quem entende a situação e o objetivo deste casamento é o próprio profeta, que precisa de fato entender o motivo e para poder, é claro, transmitir esta mensagem de Jeová para o seu povo. Então, a prostituição foi a imagem que permitiu Oséias entender o que estava acontecendo com a nação naquele momento, já que naquele cenário a vida do povo de Israel se resumia o quê? No consumismo, na corrida para ter prata, azeite, trigo, linha e lã, por exemplo. Já não se reconhecia entre eles que Jeová era quem provia tudo a todos, ou seja, já não havia aquele afeto do povo com seu verdadeiro Deus, Jeová. E o perigo então de se perder o afeto está onde? Na infidelidade. E afeto não é um simples gesto ou um sentimento como se pode imaginar. Afeto tem um significado aí muito mais profundo nas relações. Olha só os 35 sinônimos de afeto que vai aparecer na sua tela aí. Sentimento de carinho, adoração, de amizade, afeição, admiração, amor, apego, bem-querença, carinho, muita dedicação, dileção, estima, meiguice, querença, simpatia e ternura. Afeiçoado por alguém ou por alguma coisa, admirador, afetivo, cultor, dedicado, defensor, devoto, partidário e simpatizante. Vejam só como essa palavra é abrangente. Vocês concordam comigo? Diga aí nos comentários se tudo isso faz sentido para vocês. Afeto também é algo que é destinado para alguma coisa, atribuído, designado, destinado e reservado, ou dependente de alguma coisa como ligado, relacionado, referente, concernente, subordinado e sujeito. Então tudo isso que eu acabei de dizer é sinônimo de afeto. E quando se perde esse sentimento de afeição com Deus, com o marido, com a esposa, com o namorado ou namorada, com o noivo ou com a noiva, com o pai, com a mãe, com quem quer que seja, nada mais faz sentido e o desejo então de conhecer e experimentar outras sensações aparecem. Percebem que esta é uma porta escancarada para a infidelidade? Foi justamente isso que aconteceu com a mulher de Oséias e com o povo de Israel. E seguindo então esta análise contextual, a gente percebe que o povo não conhecia mais o seu Deus. E este conhecer aqui, gente, não se trata apenas de saber quem é, mas sim de conhecer na totalidade, ali na intimidade, saber de fato quais são todos os desejos do companheiro, conhecer a personalidade e saber quem de fato é aquela pessoa ou o Deus criador de todas as coisas. E é disso do que se trata o casamento de Oséias com Gomer. Os 3 primeiros capítulos no livro de Oséias registram esses detalhes pessoais e íntimos da vida do profeta. Nesta primeira fase, nós descobrimos então que Deus ordena que o profeta se case com uma mulher adúltera. Fala também do nascimento de seus 3 filhos com Gomer. Em seguida, a esposa deixa o profeta para ir atrás dos seus amantes que lhe davam comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Você confere isso lá em Oséias, capítulo 2, versículo 5. No capítulo 3, Deus fala novamente com Oséias para ele ir atrás da sua esposa infiel e diz que o profeta precisa amar novamente Gomer como ele amava o seu povo. O interessante é que apesar de ela ter sido infiel e ser amada por outro, Oséias foi até lá, negociou com ele, pagando para ter a esposa de volta. Então, ele declara assim para ela no capítulo 3 e versículo 3.
E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. Gomer era a figura explícita de Israel que deixa o seu Deus para as práticas pagãs de Canaã e também do culto a Baal. É este então o significado do pecado de idolatria, infidelidade a Jeová. Esses eventos que ocorreram entre os israelitas explicam o porquê dos nomes de cada filho do profeta com Gomer. Deus manda que Oséias chame o seu primeiro filho de Jezreel, que literalmente significa Deus semeia. Um significado aí diretamente ligado com o juízo iminente do Senhor sobre a casa de Israel. Quando a mulher de Oséias fica grávida então de uma menina, Deus ordena que ele a chama de Lo-Ruama, a desfavorecida. Este nome significa literalmente no original, ela não recebeu nenhuma compaixão. Um nome feito para avisar que a compaixão que Deus havia demonstrado para o povo de Israel, apesar da sua apostasia, diga-se de passagem, seria retirada. E finalmente, Gomer deu à luz ao terceiro filho com Oséias. Então, o menino foi chamado de Lo-Ami, que significa não meu povo. Já este nome era símbolo de expressão máxima do julgamento divino, mostrando a Israel a anulação, olha só, da antiga fórmula da aliança. E como toda ação gera uma reação, ao invés de desfrutar as bênçãos da aliança, o povo estaria agora sujeito às maldições que eram e sempre foram direcionadas aos inimigos de Deus. Mas afinal de contas, Oséias se casou de fato, de verdade, com uma prostituta? Veja bem, durante muitos e muitos séculos esta história vem sendo aí estudada e muitos até defendem que se trata apenas de uma alegoria. Por outro lado, muitos defendem que o casamento aconteceu mesmo, aconteceu de verdade. Mas considerando as características do livro de Oséias, eu particularmente fico então com a segunda opção. De qualquer forma, este casamento serviu sim como uma analogia direta do relacionamento de Jeová com Israel. E a partir do capítulo 4, nós vamos aprender que logo após Oséias entender o propósito de Deus, além de conhecer, é claro, todos os fatos daquele povo, a geografia, o cenário político, ele anuncia também que Deus vai abrir uma espécie de julgamento judicial contra eles e informa os três principais motivos deste processo. No capítulo 4, versículo 1, nós podemos ler assim, numa tradução sugerida por George Pixley, que utiliza o nome de Deus na forma de Javé. Ouvi a palavra de Javé, filho de Israel, pois Javé tem um processo contra os habitantes da terra, porque não há fidelidade e não há afeto, nem conhecimento de Deus na terra. Então fica claro aqui que existem três coisas que fazem a gente se afastar do nosso amor. Vamos lá? Desafeto, a infidelidade e a falta de intimidade. Meu Deus, gente, já viram isso acontecer perto de vocês? Alguém aí se identifica? Talvez seja por isso que nós devemos preservar as nossas relações a todo custo, proteger de fato o nosso amor, o nosso casamento, o nosso namoro, o nosso noivado, pois ele representa o nosso relacionamento com Deus. Vocês concordam comigo? Pixley continua a sua tradução nos versículos 2 e 3. Mas o maldizer e o mentir, o matar, o roubar e o adulterar irrompem sobre a terra e o sangue derramado soma-se ao sangue derramado. Por isso a terra seca, desfalecem todos os seus habitantes e desaparecem os animais dos campos, as aves do céu e até os peixes do mar. A impressão que temos ao ler o seu livro é que Oséias tem vergonha de pertencer àquele povo e talvez seja por isso que ele se exclui daquele julgamento, mesmo porque ele não concordava com nada do que acontecia por ali. Ele se sentia até mesmo deslocado, era um estranho no ninho. E como um verdadeiro juiz, Deus não deseja apenas processar e castigar o seu povo para reeducá-los. Seu objetivo principal é fazer com que as pessoas mudem de comportamento. E nós vemos isso presente também no ministério de Cristo, quando ele ensinava lá para Nicodemos que era necessário nascer de novo
lá em João capítulo 3, dos versículos 1 até o 18. É importante destacar aqui, gente, o termo hebraico hesed, que aparece nos escritos originais, que por sua vez podemos interpretar como um sinônimo de outro termo hebraico, o ahab. Na nossa língua portuguesa, o significado dos dois termos é igual, afeição e amor. Então, se traduzirmos hesed como afeto, faz todo sentido para a nossa análise de hoje, mesmo porque hesed aparece com muita frequência no livro do profeta. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Se não for também, vocês me perdoem. Como a tradução quase sempre é difícil de se fazer por causa da ambiguidade que pode acontecer e vai depender também muito do contexto, vamos considerar então hesed como uma amabilidade espontânea e imotivada, ou seja, afeto é algo que nasce sem ninguém forçar. Acontece por desejo da própria pessoa de querer simplesmente amar. E nós já falamos algumas vezes aqui no canal sobre o conceito verdadeiro do amor, né? O vídeo 4 pecados que Deus odeia muito é um deles e o link está na descrição. E considerando o contexto da vida e da pregação de Oséias, chegamos à conclusão que o mais correto a se fazer é entender que o afeto é o comportamento ideal para qualquer relacionamento, seja ele entre pessoas ou do homem com Deus. Logo, hesed em hebraico e afeto em português tem tudo a ver com uma entrega amistosa que é realizada dia após dia, convivendo com quem a gente escolhe amar. Tem a ver também com ter boas atitudes, estar disposto a ajudar as pessoas, esquecendo inclusive de si mesmo para se entregar totalmente ao outro. Isso sim é casamento de verdade, relacionamento de verdade, com fidelidade, com entrega, com carinho, com devoção, com intimidade, é claro, e com dedicação. Não podemos nos deixar levar pela onda do sistema, como se já fosse brega amar desta forma, pois é isto realmente que o inimigo da nossa alma quer. Lembre-se que a Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar e destruir, mas Cristo veio para dar vida, e vida com fartura, vida com abundância. Pois pensa comigo, se nós nos esquecermos de como é se relacionar com quem está aqui embaixo, nunca vamos saber como é se relacionar com Deus. E é isso que Oséias nos ensina. E é isso também que o nosso Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso. Vocês lembram? Se eu sou infiel com alguém, logo não tenho afeto, não tenho amor, nem intimidade ou outro tipo de sentimento bom. Então eu não tenho o direito de dizer, eu tenho Deus no coração. Pois falando isso, eu cometo outro pecado grave. Pecado da mentira. Pois o afeto, gente, diminui com a infidelidade, principalmente quando ela é recorrente, ou seja, quando a infidelidade acontece com frequência. Mesmo porque a gente não nasce amando ninguém. A gente decide voluntariamente se apegar a alguém. Assim como decidimos também de livre e espontânea vontade se apegar ao nosso Deus. Principalmente quando sabemos que foi Ele quem nos amou primeiro. Sabendo disso, eu escolho amar a Ele e ser fiel a Ele neste relacionamento. Portanto, a lição que nós aprendemos aqui é que se não existe afeto, não existe fidelidade. Não tem como. E no livro de Provérbios 3:3, Salomão nos ensina desta forma: o afeto e a fidelidade, hesed e emet no hebreu, não te abandonem, ata-os no pescoço, inscreve-os na tábua do coração. Seguindo esta linha de pensamento, chegamos à conclusão que Israel era infiel a Jeová porque eles não tinham mais afeto, tá? Logo, esta falta de afeto é causada pela falta de conhecimento de Deus. E como eu não pensei nisso antes, né? Que ensinamento lindo, pessoal! Percebem que só aprende essas coisas quem se inscreve no canal, quem ativa o sino e assiste os vídeos até o fim? Você já fez tudo isso? Então bora para concluir esse estudo de hoje. Este conhecer Deus aqui vai mais além do que imaginamos. Esta palavra, na cultura de Israel do Antigo Testamento, era bem mais complexa. No hebraico, conhecer é uma experiência que se conquista na convivência com o outro.
É uma verdade que a gente só conhece alguém convivendo com ela, vocês concordam? Este conhecimento, então, só conquistamos quando temos uma experiência real com um relacionamento. Para Oséias, conhecer Elohim ou Deus significa ser próximo dele e estar ciente das suas regras e ideias, pois só assim seria então possível uma vida ideal e respeitosa entre o povo de Israel. Então, se eu não sei o que Deus quer que eu faça, logo não tem como dizer que eu o amo. Este amor, que precisa ser voluntário, ele só passa a existir quando eu conheço alguém, quando eu conheço as suas regras, as suas ideias, conheço os seus pensamentos e até mesmo a forma como esta pessoa vive. Só então, depois de reunir todas as informações e conhecer realmente, que a gente decide amar e construir então um relacionamento duradouro. Aliado a esse desejo de amar e viver esse amor, está também o compromisso de fidelidade dos dois lados, é claro, né? O relacionamento, então, precisa de segurança, de confiança e também de honestidade. É preciso, gente, fazer um esforço muito grande para poder amar e permanecer amando. É isso que Deus quer de nós e para nós, pois Ele é e sempre será fiel a nós. Tudo se resume a honrar o compromisso que fizemos a Ele, ao nosso companheiro ou companheira, aos nossos familiares, às pessoas que nos cercam e também com a nossa sociedade. Este sim é o conceito real da cristandade e da fraternidade ensinada por Deus e por Cristo. Portanto, pessoal, se a gente não conhecer a verdade, vamos destruir tudo, desde as relações humanas até mesmo o nosso ecossistema. E era isto que Oséias estava denunciando, uma sociedade corrompida, sem afeto, sem compromisso e sem ética. No capítulo 4, versículo 2, Oséias revela assim: mas o maldizer e o mentir, o matar, o roubar e o adulterar irrompem sobre a terra, e o sangue derramado soma-se ao sangue derramado. É muita maldade, né, pessoal? Vocês se identificam com os dias atuais? Pelo menos eu super me identifico. É importante lembrar que tudo isso acontecia com a permissão dos reis e também dos líderes religiosos daquela época. Ou seja, as duras críticas que Oséias faz a partir do capítulo 4 são exclusivamente para eles, os reis, os sacerdotes e os profetas. Eram eles os responsáveis por deixarem a nação de Israel chegarem naquele ponto. E o mais importante de tudo é saber que o amor de Deus é muito, mas muito grande. Vocês se lembram disso lá em João 3,16, não é verdade? Enfim, a pregação de Oséias não envolvia somente o julgamento e o castigo de Israel. Deus usou o profeta para provar o seu amor e a sua misericórdia para com o seu povo. Pois quando ele orienta Oséias a resgatar a sua esposa e reatar com ela e declarar novamente o seu amor, ele nos ensina que ele faz o mesmo para os israelitas, que apesar de pecarem de um modo terrível, ele os perdoaria e renovaria também a sua aliança com eles. Além, é claro, de derramar as suas bênçãos sobre todos. E o melhor de tudo isso é que nós também fomos alcançados por este amor, apesar da nossa falta de conhecimento, dos nossos muitos pecados e também da nossa infidelidade. E se Ele nos amou, nos perdoou e também nos deu a chance de sermos felizes de novo, por que não fazermos o mesmo com aquele que está do nosso lado? Lembra da parábola do bom samaritano? Pois é, ter misericórdia das pessoas é o que prova de fato que somos filhos de Deus, que amamos a Ele e também ao próximo. E quando provamos que somos de fato verdadeiros adoradores, também preservamos o lugar onde vivemos, respeitamos a terra que nos alimenta e protegemos os animais que nela vivem. É preciso, gente, saber cuidar da vida como um todo. Eu finalizo esse estudo com o conselho de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. E assim, irmãos, peço-vos através do amor de Deus, que ofereçam
as vossas vidas a Deus, que elas sejam como que um sacrifício vivo, santo para Deus, o tipo de sacrifício que Ele aceitará. Quando pensamos em tudo o que Ele fez por nós, será isso pedir muito? Não se conformem com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam como gente diferente através da renovação da vossa maneira de pensar. E dessa forma, conhecerão o que Deus deseja que façam e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita. Meditem nesses 2 versículos, levando em consideração o estudo sobre Oséias e a sua esposa, que era infiel, mas que depois se tornou uma esposa verdadeira, amada, redimida, que amou Oséias após receber a sua segunda chance. Pessoal, o que vocês acharam do estudo de hoje? Vocês curtiram? Falou forte no coração de vocês? Fala aí para mim nos comentários, clica no gostei, compartilha para 3 amigos que precisam ouvir e aprender sobre o tema de hoje. E para quem quiser aprender mais sobre a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem um curso que eu estou indicando aqui no canal, que vai ajudar a vocês a aprenderem muito sobre os temas da Bíblia. O link está na descrição, vai lá que tem um preço bacana e que cabe perfeitamente no seu bolso. Eu fico por aqui, obrigado de coração por se inscrever no canal, não esqueça de Deus, pois Ele não esquece de você. Receba o meu forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!